O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham em abundância. Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor, eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância, mas é preciso que você escute minha voz, é preciso que você esteja no meu redil, porque o lobo, quando ele vem, o ladrão, quando ele vem para destruir, roubar e matar. O diabo, se a gente dá brecha, ele vem para destruir, para roubar, para matar. Meu irmão e minha irmã, você vai vencer. E a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Você já é vencedor se você estiver em Jesus. Por isso que eu falo, se você estiver no mandamento, se você estiver na oração, se você estiver nos sacramentos, você é mais que vencedor. E se você é o caso de que já perdeu muita batalha, que já deu muita brecha para o demônio, fique em paz. A partir de agora, neste momento, tome uma decisão. Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Eu vou me arrepender dos meus pecados, vou buscar uma confissão. E eu vou começar uma vida nova a partir de agora. A partir de agora, sem brecha para o demônio. Quem manda na minha vida é Deus. Porque Deus tem para mim vida em abundância. O diabo tem morte. Eu não quero essa vida de morte. Vamos vencer Amaleque, e vamos vencer Amaleque pelo poder da cruz. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos seguir estas pregações sobre a história de Moisés. E hoje nós queremos falar sobre o maná. Você já pode abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. Vamos ler o texto para a gente se recordar. Êxodo, capítulo 16. Toda a assembleia dos israelitas partiu de Elim e foi para o deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai. Era o 15º dia do segundo mês após sua saída do Egito. Então veja, eles já tinham saído do Egito, tá? Então eles já tinham saído da escravidão, já tinham passado o Mar Vermelho e agora estavam no deserto. Então era o 15º dia, então já tinham sido passados 15 dias, 15º dia do segundo mês após sua saída do Egito. Na verdade, 15º dia do segundo mês, tá? Após sua saída do Egito. Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. Então o povo começou a murmurar. E o que eles disseram? Disseram-lhes: Oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Então olha o que está acontecendo. Esse povo começa a reclamar. Oxalá a gente tivesse morrido no Egito. Porque lá ao menos a gente tinha carne. Lá ao menos a gente tinha comida. E aqui nesse deserto não tem nada para comer. Então vamos relembrando a história. Aquele povo era oprimido. Aquele povo estava na escravidão. Aquele povo trabalhava como escravo para o faraó. Aquele povo não tinha liberdade, aquele povo não tinha vida, aquele povo não podia ir para onde eles queriam. Gente, o que é um povo sem liberdade? Não pode ir para onde você quer, não pode fazer o que você quer, não pode falar, vamos passear agora com a nossa família. Não pode, você é escravo do faraó. E por isso que Deus aparece para Moisés e fala: eu ouvi a aflição do meu povo. Eu ouvi a aflição do meu povo, o povo que há 430 anos estava na escravidão do faraó.
Então, agora o que acontece? Deus levanta Moisés, Deus levanta Arão e Moisés e Arão libertam o povo. O povo passa a pé enxuto no Mar Vermelho. O faraós e os egípcios são mortos no mar. O povo agora é livre. O povo saiu da escravidão. Tanto é que eles cantaram isso. Eles cantaram isso. Se a gente fosse lá no capítulo 15, então Moisés e os israelitas entoaram um cântico em honra ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque Ele manifestou a sua glória, precipitou no mar cavalos e cavaleiros. Então o povo cantou, o povo exaltou a Deus. Só que agora uma coisa muito diferente está acontecendo. O povo que há pouco estava louvando a Deus, agora o povo está reclamando com Deus. Não muito diferente de nós, né? Na vida muitas vezes a gente louva a Deus e na vida muitas vezes a gente reclama com Deus. Então o povo começou a murmurar: oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Lá a gente tinha pão em abundância. Vós nos conduzistes a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então eles não tinham fé, eles não tinham confiança, eles não acreditavam que Deus ia cuidar deles. E eles começam a reclamar dizendo: aqui a gente vai morrer de fome. Como se não tivesse um Deus que cuidasse deles. O Senhor disse a Moisés, e olha o que Deus disse a Moisés: vou fazer chover pão do alto do céu. Gente, olha o que está acontecendo. Deus está falando com o povo: eu vou fazer chover pão. Eu vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Eu o porei desse modo à prova para ver se andará ou não segundo as minhas ordens. No sexto dia, quando prepararam o que tiveram ajuntado, haverá o dobro do que recolhem cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: esta tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou do Egito, e amanhã pela manhã vereis a sua glória, porque ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, quem somos para que murmureis contra nós? E Moisés disse: isso acontecerá quando o Senhor vos der esta tarde carne para comerdes, e amanhã pela manhã pão em abundância. Porque ele ouviu as vossas murmurações que proferistes contra ele. Nós, porém, quem somos? Não é contra nós que murmurastes, mas contra o Senhor. Moisés disse a Arão: dize a toda a assembleia dos israelitas e apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações. Enquanto Arão falava, a toda a assembleia dos israelitas olharam para o deserto, e eis que apareceu na nuvem a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as murmurações dos israelitas, dize-lhes: esta tarde, antes que escureça, comereis carne, e amanhã de manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Gente, vocês estão entendendo aqui? Deus está fazendo promessa. Eu vou mandar pão. À tarde, com efeito, subiram cordonizes do horizonte, cobriram o acampamento, e no dia seguinte pela manhã havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. E tendo evaporado esse orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: este é o pão que o Senhor vos manda para comer. Eis que vos ordena o Senhor: ajunte cada um o quanto lhe for necessário para comer. Para aqueles que estão em sua tenda, um gomor por cabeça, segundo o número das pessoas. Palavra do Senhor. Amado irmão e amada irmã, que coisa linda. Vamos agora ao livro.
Há outro acontecimento que não devemos apressar sem contemplação. Depois que os peregrinos da virtude atravessaram o mar, depois que a água foi adoçada para eles, como foi a nossa última pregação, depois do seu descanso refrescante pelas fontes e palmeiras, e depois de beber da rocha, os suprimentos levados do Egito se esgotaram completamente. Então, gente, como é importante a gente escutar todas as pregações, né? Você que não escutou, não assistiu às pregações passadas, não escutou as pregações passadas, você vai entender toda a história. Então, claro que cada pregação, você pode assistir cada pregação e entender cada pregação, porque cada pregação tem uma palavra para aquela pregação. Mas quando você ouve todas, né? E nós hoje estamos na 22ª pregação, então você vai entendendo muita coisa. Assim, não tinham mais o suprimento estrangeiro. Então chegou uma hora que acabou o alimento. Acabou. Alimentos começaram a fluir do alto. E aí é o que nós acabamos de ler. Eles reclamam e agora Deus fala que vai mandar o alimento e que esse alimento virá do alto. Então agora começa a chover pão, que eram ao mesmo tempo uniformes em aparência e variados em qualidade, ajustando-se ao desejo de cada pessoa. O que então aprendemos aqui? E aqui já começam os ensinamentos de São Gregório de Nissa. Aprendemos que para purificar-se do Egito e da vida estrangeira, alguém deve esvaziar o odre de sua alma de todo alimento maligno preparado pelos egípcios. Meu irmão e minha irmã, preste atenção. Por que Deus fez aquele povo passar por essa necessidade? Por que Deus permitiu isso? Porque até então eles ainda tinham o alimento que eles trouxeram do Egito. Então a Bíblia disse para nós hoje o seguinte, olha: era o 15º dia do 2º mês após a sua saída do Egito. Entenderam? Então, eles não precisaram de comida até então, porque eles estavam trazendo a comida do Egito. Só que chegou uma hora que a comida do Egito acabou. E agora Deus os alimenta com alimento que vem do alto e não mais um alimento que vem do Egito. Preste atenção. O que poderia acontecer nesta hora? Moisés poderia ter dado uma ordem assim, ou Deus poderia ter falado para Moisés: olha, Moisés, agora eu preciso que alguém volte lá no Egito, alguém vai ter que voltar lá para pegar alimento. Ou vai ter que ir para tal lugar pegar alimento tal. E vai ter que se esconder, e vai ter que guerrear, e vai ter que pegar alimento, papapá. Podia ser assim. Não, mas o caminho, gente, com Deus é um caminho sem volta. Não é possível mais olhar para trás. Aqui já vai um outro ensinamento. Quando você sai do Egito, você não pode voltar para trás. E olha que absurdo o povo está falando. O povo está dizendo o seguinte: oxalá a gente tivesse morrido no Egito. Ora, era melhor a gente estar no Egito. É como se eles estivessem dizendo: é melhor a gente voltar para o Egito. Meu irmão e minha irmã, nunca a gente volta para o Egito. Uma vez que a gente saiu do Egito, não podemos mais voltar à vida passada. Uma vez que você saiu do pecado, você não pode mais retornar ao pecado. Uma vez que você saiu da escravidão, você não pode retornar à escravidão. É por isso que Paulo apóstolo vai dizer: é para a liberdade que Cristo vos libertou. Lembremos-nos de que o faraó representa o demônio. Lembremos-nos de que o Egito representa uma vida de pecado. Então, à medida que saímos do pecado, à medida que saímos do poder do demônio, saímos das obras das trevas, saímos da escravidão, nós não podemos mais voltar ao pecado. Nós não podemos mais voltar à escravidão. Então a ordem de Deus não é que você volte para o Egito para pegar comida lá.
A comida do Egito acabou e agora você começa a receber uma comida que vem do alto. Qual é o ensinamento? São Gregório de Nissa está nos ensinando que deve-se se esvaziar a alma de todo o alimento maligno preparado pelos egípcios. Irmão, irmã, que coisa linda. Para você receber o alimento do alto, você tem que se esvaziar do alimento da terra. Para você se alimentar do alimento do alto, você precisa se esvaziar do alimento do Egito. Para você receber o alimento do alto, você precisa se esvaziar desse alimento maligno. Gente, isso é muito importante, porque o que acontece? Tem muita gente que quer receber de Deus, tem muita gente que quer se alimentar de Deus, mas ainda quer continuar se alimentando do mundo, ainda quer continuar se alimentando do Egito. Não, meu irmão e minha irmã, para que você... Veja, Deus só deu o maná quando o alimento do Egito acabou. Deus só deu o maná quando o alimento do Egito acabou. Deus só pode dar o seu alimento quando você está disposto a não mais se alimentar do mundo. Aliás, quem muito se alimenta do mundo não tem necessidade de se alimentar das coisas de Deus. Quantas pessoas da sua família, quantas pessoas do mundo, quantas pessoas da sua família são mundanas e elas não querem ir para a igreja? Quantas pessoas da sua família, quantos amigos seus, eles são mundanos e eles não querem saber de Deus, não querem saber de Bíblia, não querem saber de oração, não querem saber de igreja. E por que não querem saber de Deus? E por que não querem saber de igreja? Porque eles se alimentam do mundo. Então não tem espaço para Deus. Gente, quem muito se alimenta de mundo não tem necessidade da palavra, porque ele está empapuçado do mundo, ele está empapuçado do mundo, ele está cheio das coisas do mundo, e quem está muito cheio das coisas do mundo não está preocupado com as coisas de Deus. Para eu receber o alimento do céu, para eu receber o alimento de Deus, eu preciso me esvaziar do mundo. Então, não tem como. Então, para eu entender a palavra de Deus, eu preciso me esvaziar do mundo. Para que Deus me dê o alimento da sua palavra, eu preciso me esvaziar do mundo. Gente, isso aqui é um ensinamento muito sério. Você pode olhar a juventude de hoje em dia, o homem moderno de hoje em dia. Quando a pessoa fica muito no mundo, por exemplo, às vezes a pessoa fica muito em série, ela fica muito em celular, ela fica muito em série, ela fica muito em filme, ela fica muito nos realities. Hoje nós estamos no mundo dos realities, essas coisas todas. Esse tipo de gente não vai conseguir se alimentar de Deus, não consegue, não sente vontade. As pessoas vão dizer, mas eu não sinto vontade, eu não sinto necessidade, então ela não vai ler Bíblia. Não vai, por quê? Porque está cheia do mundo. Então, aqui é um ensinamento precioso. Para que você seja alimentado com o pão do alto, com o alimento do alto, você precisa se esvaziar do alimento do Egito. Eu já quero fazer um paralelo com a Eucaristia. Porque a Eucaristia é o pão do alto. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O maná aqui é um paralelo. É claro que o próprio Jesus chega a dizer: o pão que eu vou dar a vocês não é como o maná. Jesus chega a falar isso. Não é como o maná que eles comeram e morreram. Não, o pão que eu vou dar é um pão que vai fazer você nunca morrerá. Quem comer deste pão nunca morrerá. E Jesus estava falando da Eucaristia. Então a Eucaristia é muito maior do que o maná. Mas vamos lá. O maná é pão que Deus está dando do alto para que eles comessem. Mas Deus só deu aquele pão quando eles se esvaziaram da comida, do alimento maligno do Egito, segundo São Gregório de Nissa. Preste atenção, a Eucaristia
é algo muito maior do que o maná. Porque a Eucaristia não é pão da terra. A Eucaristia não é pão que você come e morre. A Eucaristia é o próprio Jesus. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Então a Eucaristia é o próprio Jesus. Gente, preste atenção. A mesma coisa se ajusta com a Eucaristia. Para que você possa comungar bem, você precisa se esvaziar de todo alimento maligno. Para que você possa comungar bem, você tem que se esvaziar do alimento do Egito. Então, por que muita gente comunga, mas a Eucaristia não causa nada na pessoa? Por que muita gente comunga e parece que não está acontecendo nada na vida dela? Porque comungar bem é preciso tirar o alimento do Egito do seu coração. Então tem muita gente que comunga sem estar preparado. Tem muita gente que comunga sem estar devidamente preparado. Gente, isso é o que Paulo fala. Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer o seguinte: aquele que come e bebe o corpo do Senhor, o sangue do Senhor, sem examinar sua própria consciência, come e bebe a sua própria condenação. Come e bebe a sua própria condenação. Ou seja, eu não posso comungar de qualquer jeito. Eu não posso. Eu não posso. E o que é comungar de qualquer jeito? O que é comungar trazendo o alimento do Egito? É quando você comunga em pecado mortal. Meu irmão, minha irmã, a gente é pecador. Nós somos pecadores. Tanto é que nós começamos na missa pedindo perdão. Em outros vários momentos da missa a gente pede perdão. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Diversos momentos na missa a gente pede perdão. A gente pedimos perdão no ato penitencial. Chegamos a pedir perdão até no glória. Pedimos perdão no Cordeiro. Dizemos que somos indignos. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizer uma só palavra e eu serei salvo. Mas veja, a igreja entende que muitos de nós estamos ali cheios de pecados veniais, pecados leves, pecados que a gente precisa se purificar para comungar. E por isso a gente pede perdão a Deus. Agora, o que é comungar indignamente? O que é comungar a própria condenação? Preste atenção. O que é comungar a própria condenação? É quando você comunga em pecado mortal. Então deixa eu falar uma coisa para você. Comungar é bom. E Jesus gostaria que todos os nossos irmãos católicos, Jesus gostaria que todos nós comungássemos. Esse é o desejo de Jesus. Comungar é bom. Comungar é alimento para a alma. Comungar santifica você. Comungar fortalece você. Jesus instituiu a missa. Jesus instituiu o sacerdócio. Jesus instituiu a Eucaristia para que você pudesse comungar. A prova é que ele falou: tomai todos e comei. Tomai todos e comei. Não é tomai alguns. Não é beber alguns. Não, ele quer que todos bebam o seu sangue. Ele quer que todos comam o seu corpo. Ele quer que todos. Gente, a Eucaristia é para todos, para todos, para todos, para todos, para todos. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que é dado por vós, é dado para vós. Então não é um teatro. Não é um teatrinho. Daqui a pouco a gente vai ter a missa. Não é um teatrinho onde a gente relembra a última ceia. Desculpa, com todo respeito aos nossos irmãos evangélicos, mas para a nossa missa católica não é igual à Santa Ceia dos irmãos protestantes. Não é igual, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Para eles é uma lembrança, para eles é um... Eu não posso nem falar que eu não sei muito o que representa isso no contexto deles, mas não tem nada a ver com a nossa.
Então, com todo respeito à Santa Ceia dos nossos irmãos evangélicos, dos nossos irmãos protestantes, que fazem isso para relembrar, não sei, não conheço, não posso nem falar muito, como eu já disse, mas a nossa missa não é isso. Não é uma simbologia, não é um teatro para que a gente somente relembre, não. A missa é a atualização da cruz, a missa é a atualização do mistério, aquela hóstia. Na ceia protestante, o pão continua pão, o vinho continua vinho. Na missa católica, o pão não é mais pão, o pão é o corpo de Cristo. Na missa católica, o vinho não é mais vinho, o vinho é o sangue de Cristo. Isso é diferente. Isso é diferente. E por isso que Paulo está dizendo, vocês não podem comer de qualquer jeito, porque não é pão, não é vinho. Então você não pode comer de qualquer jeito, você tem que estar preparado. Então aquele que come e bebe o corpo de Cristo sem estar devidamente preparado, come e bebe a sua própria condenação. O que é comungar a sua própria condenação? É quando você comunga em pecado mortal. Então eu já disse, a gente comunga muitas vezes tendo pecados veniais, e a igreja ensina o quê? Que na missa os pecados veniais são apagados. Inclusive isso, na missa os pecados veniais são apagados. Por isso que a gente pede perdão ali no ato penitencial. Agora eu não posso comungar em pecado mortal. O que é esse pecado mortal? É aquele pecado muito grave que eu cometi, o qual eu ainda não me arrependi, o qual eu ainda não me confessei. Porque se você cometeu um pecado mortal, se arrependeu, se confessou, aí sim, você pode comungar. Agora, se você cometeu um pecado mortal, não se arrependeu. E o que é o pecado mortal? É uma falta grave que você sabe que é grave. Detalhe, você sabe. Detalhe, você tem consciência que aquilo é pecado. Você sabe que isso é pecado e você sabe que é um pecado grave, eu sei. Então, é um pecado grave, eu sei que é pecado e mesmo assim eu faço, sem ninguém me obrigar. Eu faço porque quero. Quando uma pessoa está nessa situação, ela não deve comungar. É por isso que aquele famoso exemplo, clássico exemplo disso, que muita gente é impedida de comungar, é o quê? É as pessoas que moram junto. A pessoa que mora junta, ela é uma falta grave, porque é o pecado da fornicação. Você sabe que isso é uma falta grave? Sei que é uma ofensa contra o mandamento, sei que eu não sou casado na igreja. Então, alguém está te obrigando a cometer esse pecado? Não, eu sei que é pecado e eu continuo fazendo. Eu ainda não me confessei, ainda não me arrependi, ainda não mudei a vida, ainda não parei com essa situação. Porque o que muita gente faz? Para sair desse pecado, muita gente começa a viver castidade. Para quem não sabe, é nessa hora que muita gente começa a viver castidade. Então quer dizer que eu morando junto, eu estando tendo vida de marido e mulher, relação sexual, sem poder, sem estar casado na igreja, eu estou no pecado grave? Então o que as pessoas começam a fazer? Elas começam a viver castidade. Começa a não ter mais relações sexuais até o dia do seu casamento, e aí sim casa, e aí sim a coisa vai ficando certinha. Então, enquanto eu não tomo providências, que é talvez uma separação de corpos, que é a castidade, que é o casamento, enquanto eu não resolvo, de fato eu não posso comungar. Mas não é que Deus te proíbe, não, é porque não pode receber o pão do alto sem eliminar o alimento do Egito. Porque, em outras palavras, não resolve. É por isso que Paulo fala, senão você vai estar comungando a sua própria condenação. Então não adianta comungar o corpo de Cristo sem querer mudar de vida. Gente, eu falei para quem mora junto, às vezes as pessoas acham que é só para quem mora junto. Todo e qualquer pecado mortal. Casalzinho de namorado fez sexo, pecado mortal, também não pode comungar. E de repente você fez uma fofoca que acabou com a vida de alguém. Aí você caluniou as pessoas, você caluniou uma pessoa, aquela fofoca causou um prejuízo terrível para outra pessoa.
também você não pode comungar, porque esse pecado você ofendeu o mandamento, levantou falso testemunho de alguém, destruiu a vida de alguém, não se arrependeu ainda, não se confessou, também não vale a pena comungar desse jeito. Você que está guardando uma mágoa no coração, um ódio no coração, está brigado com alguém, tô com ódio dessa pessoa, tô com ódio. E aí você vai para a missa com esse ódio no coração, pode comungar? Não, porque é pecado mortal, você não perdoa essa pessoa, você está com ódio dessa pessoa, essa pessoa também não deve comungar. E de repente você teve uma briga feia com seus pais, você desonrou os seus pais, você brigou com seus pais, quase chegou até ir nos tapas com os pais e de repente foi na missa. Posso comungar? Não, enquanto não se arrepender, não. Eu estou dando vários exemplos para você entender que o que nos impossibilita de comungar é pecado mortal, e qualquer pecado mortal, porque senão as pessoas acham que é só quem mora junto que não pode comungar, e às vezes quem mora junto acha que está sendo ai, porque só eu não posso comungar? Não, não é só você, é todo mundo que está em pecado mortal. Eu digo mais, se o sacerdote está em pecado mortal, ele também não pode celebrar a missa. Se o sacerdote está em pecado mortal, ele também não pode comungar. Não é preconceito. Ai, por que tal... A igreja fala que quem mora junto não pode comungar. Não é isto. Não é preconceito para quem mora junto. É todo mundo que está em pecado mortal. Ou seja, pecado grave, consciente. Eu não quero me arrepender. Eu não me arrependi ainda. Eu sei que eu estou numa falta grave, a qual eu não me arrependo. Então, toda essa gente não pode não pode se comungar. Mas não pode porque não adianta. Se você não quer mudar de vida, se você não quiser tirar o Egito do teu coração, não adianta comungar. Você está comungando a tua própria condenação. Ora, quantas pessoas eu já encontrei que mesmo sabendo de tudo isso, elas comungam. Você sabe que você está no erro? Sei. Você sabe que você está no pecado? Sei. E mesmo assim você continua comungando? Mesmo assim eu continuo comungando. Comungar para quê? Comungar para quê? Só se for a sua condenação. Eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando de Bíblia. Vá atrás desse texto na sua Bíblia, está lá na sua Bíblia. Eu tô me destacando aqui, eu parei nesse trecho porque isso é muito importante. Para eu receber o alimento do alto, eu tenho que me esvaziar do alimento maligno do Egito. Que ensinamento poderoso. Então isso eu apliquei à palavra de Deus, isso eu estou aplicando à Eucaristia. Então o que acontece? Quando você tira o alimento do Egito no teu coração, o que acontece quando você recebe o alimento do alto? Aí começa a produzir efeito. Então o que acontece? Uma pessoa que comunga bem, uma pessoa que comunga estando preparada para comungar, ou seja, confessada, arrependida dos seus pecados, com um coração contrito, com um coração humilde, ora, essa Eucaristia produz muito efeito, produz efeito. E aqui vocês vão entender outra coisa. Todos podem comungar numa igreja, mas as graças, cada um a recebe de um jeito. A comunhão vai frutificar de jeitos diferentes. Por quê? Porque cada pessoa tem uma disposição diferente. Então há pessoas na Assembleia que estão comungando em pecado mortal. Que efeito que a Eucaristia vai causar numa pessoa que está numa vida sem querer mudar de vida, sem querer se arrepender, sem estar devidamente preparado? Nenhum. Agora, diferente daquele outro que está em estado de graça, que quer a conversão, que quer uma mudança de vida, que quer arrependimento, a Eucaristia ela produz efeito nessa alma. Meu irmão, eu sei que a palavra de Deus hoje está te orientando o seguinte: vamos comungar. Eu repito mais uma vez para encerrar esse assunto. A comunhão é para todos. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A nossa missa católica, a Eucaristia, não tem nada a ver com, mais uma vez, com todo o respeito, mas não tem nada a ver com a Santa Ceia dos nossos irmãos evangélicos. Não, na missa católica é o corpo de Cristo, na missa católica é o sangue de Cristo. E se é assim, eu tenho que estar preparado.
E aí vem São Paulo: aquele que come e bebe o sangue de Cristo sem estar devidamente preparado, come e bebe a sua própria condenação. Não, eu não posso comungar de qualquer jeito. Eu tenho que tirar o Egito dentro de mim. Eu tenho que tirar o pecado dentro de mim. Então vamos fazer isso, minha gente. Vamos fazer isso. Ah, mas eu fui conversar com fulano de tal e ele falou que eu posso comungar. Mesmo estando nesse pecado, eu posso. Então tem gente que é assim, né? Ah, eu tô no pecado, eu sei que eu tô no pecado, mas eu fui conversar com fulano de tal e fulano de tal falou que eu posso comungar sim. Ninguém tem mais autoridade que a palavra de Deus. Então é isso que você precisa entender. Ninguém tem mais autoridade que a palavra de Deus. Então eu até entendo que fulano de tal falou isso para você, mas se você mesma está dizendo, eu estou no pecado, você tem consciência que você está no pecado? Tenho consciência que eu estou no pecado. Então, se você tem consciência de que você está no pecado mortal, um pecado grave, então não há fulano de tal que possa te dar essa licença, porque a Bíblia não te dá essa licença. Mas para a gente encerrar esse assunto, eu quero que você abra a sua Bíblia. Vamos abrir em 1 Coríntios, porque senão fica muito assim, o Frei Gilson está falando, não, o Frei Gilson está falando coisíssima nenhuma. Quem está falando é Deus, é a palavra, eu só sou o pregador da palavra. 1 Coríntios capítulo 11... 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então cada um, antes de comungar, se examina, meu filho. Eu, como padre, antes de celebrar uma missa, preciso me examinar minha consciência. Eu estou preparado para celebrar essa missa? Eu estou preparado para comungar o corpo de Cristo? Se examine. E não adianta mentir para Deus, você pode mentir para qualquer pessoa. Ah, eu vou comungar para que... Aí tem gente que comunga para os outros verem, né? Porque se eu não comungar, tal pessoa vai achar isso, tal pessoa vai achar aquilo. Ah, mas ninguém está sabendo do que eu fiz, né? Ninguém está sabendo, mas você vai comungar o corpo de Cristo, Deus sabe. Então cada um examine-se a si mesmo. Versículo 29. Aquele que o come... Só que aí tem gente que é teimoso, né? E olha o que Paulo está falando. Paulo está falando, não é para fazer. Mas tem gente que é teimoso. Então vamos lá. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Não adiantou de nada. O que é você comungar sem distinguir? É sem respeito, sem entender o que você está fazendo ali. Parece que você não está entendendo que você recebe o corpo de Cristo. E por isso que você comunga de qualquer jeito. Gente, comungar é bom? É. Mas comungar errado é pior ainda. Então, para a gente encerrar esse assunto, se você tem algum pecado leve, você pode comungar, tá? A Santa Missa perdoa os nossos pecados. Todos nós somos pecadores. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, pecado, meu irmão, todos nós temos. Então, se você não pudesse comungar com pecados leves, você nunca ia comungar na vida, talvez. Você teria que ser um santo. Imagina, só os santos comungariam. Aqueles que não cometem pecado nenhum, que chega a um estado de graça, de santidade tão alta. Não. Então, se você tem pecados veniais, você vai comungar. E deve comungar. Precisa comungar. Agora, se você cometeu algum pecado grave, você pode comungar? Pode, desde que antes você se arrependa, desde que antes você procure o padre para se confessar e falar: padre, traí minha esposa,
Eu adulterei, isso é um pecado grave, eu sabia que eu estava fazendo algo grave, eu pequei, eu feri o mandamento, eu estou arrependido, pronto, recebe o perdão dos pecados e vá comungar na próxima missa. O que não pode é não se arrepender, continua no adultério, continua no pecado, vai comungar na missa com uma cara de pau e achando que está abalando, e achando até que tá tudo ótimo. Não, não tá tudo ótimo. Porque para comungar o pão do alto, tem que eliminar o alimento do Egito. Amém, minha gente? Isso aqui é importante.